Vamos fazer algumas reflexões sobre a sobrevivência humana. Você sabia que nos 15 países mais atingidos pela fome, temos mais de 8 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade que poderão morrer em breve tempo? Essa estatística é oficial, é realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é mais conhecido pela sigla UNICEF. Vou repetir. Nos 15 países mais pobres, nós temos hoje mais de 8 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade e que podem morrer nos próximos dias, nos próximos meses. É isso mesmo. E a pergunta que nós temos que fazer é: como chegamos a isso? Como permitimos que isso aconteça? Bem, você vai agora lembrar, mas a própria UNICEF e vários outros organismos internacionais auxiliam esses países com a chamada ajuda humanitária, médica, então em todo o campo de saúde, alimentícia, verbas para obras, construção de hospitais, creches, escolas e assim por diante. E isso é fato. Você não está equivocado. Milhões, bilhões de dólares anualmente são gastos para auxiliar esses 15 países e tantos outros que têm uma economia muito vulnerável e que estão às voltas com a fome e atingindo não apenas os adultos, mas, como vimos, a infância. O que acontece então? Acontece o fenômeno da corrupção. Há uma pesquisa realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que mostra que nesses países que necessitam desse auxílio internacional, de cada 5 dólares que são doados, seja em equipamentos, seja em trabalho voluntário humano, seja mesmo em dinheiro, de cada 5 dólares que são destinados para o combate da fome, da miséria, das doenças, 4 de 5 são desviados pela corrupção. Portanto, nós temos uma grave questão educacional aqui. Porque, na verdade, não falta dinheiro, não faltam verbas, mas falta educação moral, falta formação do caráter, falta a vivência da ética, que nos leva à solidariedade, a pensar no outro. E o que nós temos visto é que muitos líderes, muitas autoridades constituídas nesses países fazem os apelos para receber o auxílio internacional e quando esse auxílio chega, boa parte dele é desviado para interesses próprios, individuais ou de pequenos grupos que estão no poder. E claro que isso provoca a miséria, provoca o sofrimento da população, da coletividade. Nós temos países que, se nós somarmos as verbas, a ajuda humanitária internacional que já receberam nos últimos 10, 20, 30 anos, nós vamos ver que essa ajuda equivale a uma fortíssima economia nacional.
que foi feito com esse dinheiro? O que foi feito com toda essa ajuda humanitária? Então, a questão está na educação. Enquanto não trabalharmos a formação moral, enquanto não trabalharmos a ética, a empatia, a solidariedade, enquanto não desenvolvermos o sentimento nas crianças e nos jovens, veremos gerações de autoridades públicas passando sem resolverem os graves problemas coletivos que atingem a população da sua nação. E quando olhamos para esses países, nós vemos que o problema não é só de saúde, não é só de alimentação, não é só de higiene, de saneamento público, não é apenas de falta de emprego. O problema é de um sistema educacional totalmente sucateado. Porque essas lideranças sabem muito bem que é a educação que pode resolver todos os problemas ao longo do tempo. Mas politicamente não tem interesse nisso. Porque estão se locupletando daquilo que não lhes pertence. Mas apesar de tudo isso, isso não significa que não tenhamos que continuar a ajudar. Que não tenhamos que continuar a realizar a solidariedade para com esses países. Porque esses líderes haverão, mais cedo ou mais tarde, de responder pelo que fazem. E nós não podemos ficar assistindo crianças morrerem de fome quando podemos auxiliá-las. Por isso que auxiliar a Unicef, Médicos Sem Fronteiras, tantas outras organizações internacionais, e principalmente as voltadas à educação, ao amparo à infância, é sim muito importante. Mas precisamos nos debruçar realmente na educação moral. Não dá mais para ficarmos assistindo essa estatística. Nos 15 países mais atingidos pela fome, mais de 8 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade poderão morrer. Não é simplesmente a chamada de um noticiário. É uma realidade que precisamos combater. Combater no imediato, para evitar a morte dessas crianças, e combater olhando para o futuro, com uma educação que vá formar essa nova geração para alcançar a liderança no seu país e ser uma liderança ética, solidária, e que vai então transformar o país para que ele não esteja mais nessa estatística tão triste e que nós já não deveríamos mais conhecer aqui no mundo em pleno século XXI.